Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal, Coronel Assis. Bem-vindo, deputado, ao Conexão Poder mais uma vez. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores aqui do Conexão Poder. Obrigado pelo convite e podermos estar aqui um pouquinho falando aqui nesse importante veículo de comunicação que leva a notícia de frente, aí, a notícia real aos nossos mato-grossenses. Conosco nessa bancada Ana Carla Costa, fazia dias que não vinha, né, Ana Carla? Bem-vinda também. Obrigada, Márcia, obrigada a todos. Bom, o Coronel Assis aqui em Mato Grosso sempre foi um nome de grande representatividade da segurança pública, né? Agora, essa representatividade não está mais apenas ligada a Mato Grosso, né? O senhor na Câmara Federal faz parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também faz parte aí de outras comissões importantes, né? Como a CCJ e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Qual o peso, Coronel, de fazer parte dessas comissões? Pelo que o senhor vai brigar lá ou já está brigando? Olha, eu acho que para o Mato Grosso é muito importante, né, você ter um deputado federal aqui do nosso estado dentro e participando dessas comissões, né? A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a gente viveu segurança pública por 28 anos e 3 meses ininterruptamente, né? E sempre, como eu gosto de dizer, né? Não entendo que eu tenha toda essa importância, eu entendo que eu sou, né, um soldado, né, eu nasci para ser soldado, eu não poderia ter tido uma outra carreira dentro do serviço, né, que eu me propus a fazer, que não fosse ser soldado da Polícia Militar, lutar ao lado de homens e mulheres que defendem, né, o povo mato-grossense, o povo brasileiro. E lá na comissão a gente tem um papel de estar lutando, levando as pautas, discutindo pautas aí interessantes, relevantes para a parte da segurança pública no Brasil. Eu acho que é importantíssimo, né, que nós possamos estar participando dessa comissão lá na Câmara Federal, de outras comissões como a CCJ, que é uma das comissões mais importantes. E na Comissão de Agricultura também eu não preciso nem dizer, né, o estado do Mato Grosso é um estado que representa muito, né, a questão do agro. Nós somos o 3º maior produtor de soja do mundo, né? Então realmente é imprescindível que nós tenhamos representantes na comissão e mais do que isso, né, representantes que também puxem o viés da segurança no campo, no sentido de podermos também, né, garantir, né, essa segurança jurídica para o produtor e defender as pautas da produção, né, do Mato Grosso e do Brasil. Sim. E, deputado, essa semana a gente acompanhou, falando da Câmara, né? Essa semana a gente acompanhou aí o ministro dos Direitos Humanos, né, Silvio Almeida, esteve lá discursando a favor da liberação das drogas, né? Ele defende que isso não é um caso de segurança pública, que seria um caso de saúde pública, né? Segundo ele, até ajudaria a combater o tráfico de drogas, né? Mas, deputado, como que o senhor que teve aí toda essa carreira na segurança pública, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso, né? E assim, o que estão querendo, né? O que pode virar o Brasil? Na verdade, eu acredito que dentro dessa ótica, né, apresentada pelo ministro, ele está totalmente equivocado, né? Não entendo dessa forma. Eu acredito que nós temos que ter muito cuidado ao falar de descriminalização de drogas, né? O Brasil é um país, né, com dimensões continentais. Nós temos quase 2.000 quilômetros de fronteira, né, quer seja seca, quer seja alagada, quer seja por rios, né, com países vizinhos. É quase impossível, né, nós monitorarmos toda essa faixa de fronteira, toda essa linha divisória com outros países. E claro que imagine se nós liberássemos, né, o uso de drogas, aí, a venda de drogas no nosso país, né? Eu gosto sempre de colocar um exemplo, né? As pessoas querem sempre construir uma retórica puxando para um lado, falando da questão da arrecadação, do imposto, do emprego. Aí eu gosto também de fazer uma outra referência, né? Perguntando para você que está nos assistindo, você acha que a facção ou a organização criminosa que atua na Baixada Cuiabana ou a outra organização criminosa que é predominante no estado de São Paulo, eles querem pagar imposto?
Claro que não. A organização criminosa se preocupa com lucro, com dinheiro, né? E qual que é o melhor dinheiro? O dinheiro que se não paga imposto, né, meu amigo? Então, vai ter uma porquinha lá, empregado 2 pessoas, né, recolhendo ali os seus tributos e os seus encargos trabalhistas, e vai se vender ali pino de maconha, pino de cocaína e cigarro de maconha, né? E para cada pino de maconha ou cigarro de cocaína vendido legalmente, quantos irão ser vendidos ilegalmente? Né? Nós temos aí contrabando de cigarro, de bebidas, que nunca parou, né? E está aí em todo canto. Imagine você com a questão das drogas. Aí vamos mais além ainda, né? Olha só como que a temática ela é abrangente, né? Se imagine você quantas famílias serão afetadas, né? Porque a partir do momento que a pessoa se tornou dependente químico, é complicado. Porque não é uma generalização, mas muitos desses dependentes vão fazer de tudo pela questão da dependência para manter a sua dependência química, o seu vício ali naquela droga. Tudo né? é crime, E aí né? nós iremos fomentar furtos, roubos, né? Daqui a pouco homicídios por falta de pagamento, enfim, homicídios por disputa por territórios de venda. Cara, Mas, deputado, o senhor não acha que é um problema de saúde pública também? Porque nós estamos vendo uma legião de pessoas dependentes químicas e o Estado não consegue tratar essas pessoas. Ele não consegue reprimir a questão das drogas, né? E não consegue tratar quem já se viciou. Então é um ciclo aí que a gente não vê uma saída, né? Ou pelo menos o Estado não apresentou uma saída ainda plausível e que realmente é efetiva para resolver esse problema. Exato. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre a Cracolândia em São Paulo. Hoje é impossível andar no centro de São Paulo pela quantidade de dependentes que estão perambulando ou vivendo nas ruas. Né? Cuiabá também tem alguns locais que a gente sabe que tem concentração que a gente não passa, né? A gente não passa, eles estão invisíveis, mas existem, né? No centro histórico de Cuiabá a gente consegue presenciar mais isso. Como é que vai resolver? O senhor está lá na Câmara hoje, em comissões importantes. Como é que se discute essa questão da saúde pública, do tratamento para essas pessoas? Na verdade, a gente está conversando um pouco antes aqui, claro que e uma das coisas que me chama a atenção justamente nesse atual quadro político do Brasil é que nós estamos há 100 dias, né, de uma gestão atual do governo federal e nós não temos nada, né? Eu entendo, né, pelo tudo que eu vivi nessa minha pequena vida aí, que inclusive vou completar mais um ano de vida esse mês aqui, né? Que nós precisamos realmente de uma grande política nacional de drogas, né? No sentido de trabalhar a questão, né, do combate, a questão, primeiro, da prevenção, do combate e, lógico, também do tratamento dessas pessoas, porque essa Cracolândia de São Paulo é a maior experiência ao ar livre da liberação das drogas. Né? Se nós formos lá hoje, né, sem farda ou em roupas civis lá e entrar ali, qualquer um compra. Ali existe um grande comércio, né? Desde o cachimbo, desde a cinza, desde o isqueiro, desde aquelas pontinhas de cigarro, enfim, da lata, que é pro cara fazer. E a gente vê o Estado como telespectador, né? Da situação toda, né? Na verdade, é como eu disse, né? Precisamos de uma grande política abrangente, não trazer respostas rasas ou soluções imediatistas. Eu acho que isso foi muito imediatista por parte do ministro. Ele tinha que, com todo o cabedal de preparação que ele possui, né, ele tinha que ter um pouco mais de sensibilidade para tratar esse assunto, porque isso é coisa séria, né? Imagine, como eu disse, o impacto nas famílias brasileiras, né? Se nós liberarmos as drogas, né? Agora a questão da saúde, isso realmente nós temos que tratar as pessoas que são dependentes. Hoje, para você ter uma ideia, a gente vê muito quem toca essa frente são entidades filantrópicas, são igrejas, né? E a gente não vê por parte do Estado, só elas, né? Não vê por parte do Estado esse empenho. O Estado às vezes ainda repassa um recurso para essas pessoas, mas nós precisamos de uma grande política nacional para tratar esse assunto. Mas parece que é mais uma pauta invisível, né? Que fica nos subúrbios das cidades e que só vai vir à tona quando acontecer o incidente, né? E como eu disse, o Brasil, o país da reatividade, né?
Da reação. E é verdade, parece que tá só enxugando gelo, né? Porque o problema... E a gente fica discutindo essa política, né, de combate às drogas... E entra governo, sai governo, desde que eu me entendo por gente, né? É. Nunca se avança, nunca se tem uma proposta concreta para isso. Entra governo, sai governo. Mas a liberação, a descriminalização não é o caminho. Então, isso que eu queria perguntar, deputado. O certo não seria endurecer mais as leis para que quem seja envolvido com o tráfico fique na cadeia e não tenha mais esse poder de continuar, entendeu? Liderando e promovendo aí o tráfico e outros crimes também? O certo não seria isso? Porque essa conversa de vamos liberar as drogas parece que é o contrário, parece que o desejo ali é o contrário, né? E a gente fica pensando, a sensação que eu tenho que as drogas já estão liberadas, né? Eu acho que agora tem que combater o que está aí. Porque efetivamente não está, mas a gente vê nas ruas, né? A gente todo mundo sabe onde comprar, onde tem, não só em São Paulo, mas em Cuiabá. E aí a Câmara, né, o Senado, vão deixar isso passar? Na verdade, essa revisão, né, desse arcabouço penal brasileiro, ele se faz muito necessário, né? Eu acredito que é uma coisa que urge para que a sociedade brasileira ela possa avançar, né? Nós não podemos, de maneira alguma, achar que, né, as nossas leis que foram feitas séculos, né, décadas passadas, né, elas estão ainda atuais com a problemática que vivemos hoje, né? Então, a própria lei nasce do anseio popular, nasce do que a gente precisa para conviver em sociedade, né? Mas parece-me que ninguém quer discutir isso, né? Então isso tudo fomenta a grande bandeira que nós lutamos contra, que é o quê? Impunidade, né? Enquanto a pessoa tiver o sentimento de que vai cometer um crime, não vai acontecer nada, não vai dar nada, vai estar de boa, ela vai continuar cometendo esse crime, promovendo a reincidência. E a partir do momento que você promove a reincidência, a cada reincidência você tem uma escalada de violência, não tenha dúvida disso, né? E claro que eu vou até mais longe, eu acredito que esse plano nacional da segurança pública, esse grande pacto, né, do Brasil, né, por viver melhor, para que a sociedade viva melhor, ela tinha que ser bem abrangente, trabalhar vários eixos, né? Por exemplo, combate ao crime organizado, né? Nós falamos aqui de tráfico de drogas, de liberação de drogas, mas está tudo ligado ao crime organizado. Sim, não tenha dúvida que esteja. Mas acho que também a questão social e também a educação, né? A gente fala muito na repressão, né? Mas a gente fala pouco em educação. Porque crianças estão sendo cooptadas pelo tráfico por falta de opção, por falta de outra perspectiva de vida, né? A senhora não acha que a educação também teria que ser abordada, né? Essa questão social levada mais a sério? Porque a gente tem, como eu repito, volto a dizer, crianças de 10, de 8 anos sendo cooptadas pelo tráfico porque ela não tem perspectiva nenhuma de vida. Concordo contigo, mas veja bem, eu não só concordo como nós sempre o fizemos, né? Na Polícia Militar, por exemplo, a gente tem o PROERD, né, que está aqui no Mato Grosso há 20 anos, né? Mas é o quê? É uma iniciativa de uma instituição dentro do Estado que em outras instituições policiais no Brasil também possui, mas que precisa ter um caráter, vamos dizer assim, nacional. Como eu disse, eu falei lá atrás, nós precisamos de uma política nacional para trabalhar isso. Em que forma? Prevenção. Né, trabalhar no quê? Na prevenção. A educação, né, a questão, né, desses programas que pobreza, mostram, né? Essa situação, né, a questão, assim, pobreza, né, eu fico muito preocupado porque é a questão do crime hoje, né? Por que a pessoa vai para o crime? É por falta de opção? Acho que não. É discutível. Né? Mas que existe um aliciamento, isso é fato. Isso é fato, existe um aliciamento. E quando a pessoa está vulnerável, né? ela é mais fácil para ser aliciada. Veja bem, quando eu estava no comando, nós tínhamos o PROERD que atuava nas escolas municipais, depois foi para estaduais, depois foi para as escolas particulares. Só explica, né, para quem está nos assistindo o que PROERD. É o PROERD é o programa de repressão às drogas que é feito pela Polícia Militar. É um programa americano que está aqui na Polícia Militar do Mato Grosso há 20 anos, já capacitou mais de 450 mil mato-grossenses. O policial vai dar um curso explicando todas as mazelas da droga e ensinando a criança a fazer escolhas responsáveis, né, e dizer não às drogas, né? Então o PROERD é um programa fantástico, né? E assim, lembra quando eu falei, começou na municipal, estadual e foi para as particulares. Por quê? Aí eu questionando o nosso
coordenador, que é um tenente-coronel, um cara muito competente, trabalha muito em parceria com a Justiça, com o Ministério Público e consegue muita coisa para fazer o PROERD funcionar. E aí ele falando que existiu uma mudança, né, de foco dos traficantes, né, do crime do tráfico de drogas. Porque ele pensava assim, ó, né? Hoje eu não quero aliciar o menino que mora no bairro, né, na periferia, para consumir. Eu quero talvez para trabalhar, mas eu quero para consumir o cara da escola particular, porque ali eu tenho um ganhozinho melhor, entendeu? Então você vê como que tem que estar atento a todas essas informações, né? Então assim, claro que se a gente não tiver encarar isso com uma seriedade que precisa ser encarado, isso eu falo que tem que começar aqui em cima, ó, no governo federal, e isso virar uma política estadual, ir para os municípios, sim, né? E não, como eu falei, não a gente ficar só na reação, né? Vivemos de reação. O Brasil é o país reativo, né? Acontece um negócio, agora nós temos que fazer isso, agora aconteceu isso, agora vamos fazer isso. Não, será que não era mais fácil nós promovermos uma grande revisão no arcabouço penal, processual penal, na lei de execuções penais, para que a gente pudesse promover essa revisão e acabar, diminuir com o sentimento da impunidade hoje? Porque só existe crime porque a revisão que você fala é aumentar as penas, endurecer as penas. Prisão perpétua pode ser uma alternativa? Pode ser uma alternativa, né? Eu gosto sempre de dizer que as grandes democracias ocidentais, todas elas possuem pena de prisão perpétua. No Brasil não se discute isso. O senhor é a favor da pena de morte? Olha, assim, na verdade, não sei se vai resolver no Brasil, né, a pena de morte. Não sei se vai resolver, mas todas as grandes democracias ocidentais têm pena de prisão perpétua e algumas têm pena de prisão de morte. Tem pena de morte também. Né? Então, assim, nós precisamos realmente promover essa revisão, porque o que não pode acontecer é do jeito que é hoje, né? Onde a pessoa, por exemplo, aquele cara que cometeu aquele homicídio lá em Sinop, matou 7 pessoas, né? Uma criança de 12 anos. Né? Um camarada desse aí, são 7 homicídios qualificados, né? 7 homicídios qualificados, vai ser condenado a 140 anos. Né? Como é um crime hediondo, vai unificar a pena toda ali, ele vai ter que cumprir 40. Só que ele vai ter um determinado tempo aqui, num percentual de pena cumprida, que ele vai ter direito ao quê? Progressão de regime. Vai para o semiaberto. Né? O semiaberto é aberto, né? O semiaberto, né? Na verdade, o Brasil, pessoal, vai para casa, né? O Brasil, ele é um país onde existe a pena de prisão em regime aberto. Né? Que discrepância, né? Não é uma prisão, é absolvição, né? Por aí, entendeu? Então assim, então como eu vou dizer para você, é justo isso? Um camarada que cometeu um crime dessa magnitude, de forma alguma, com 13 anos está solto? Não, de forma alguma. Ou seja, então nós não vamos ter pena de prisão perpétua. Não dá, não pode, beleza, então vamos pensar o seguinte, meu amigo, para determinados crimes, crime hediondo, né? Para determinados crimes, prisão perpétua. Para determinados crimes você só vai ter direito a uma mudança de regime com 80% da sua pena cumprida. Para determinados crimes você não tem direito à remissão, que é aquele que você trabalha 3 dias e ganha 1 dia de pena. É isso. Ou a gente faz isso. Tem clima no Congresso hoje para se fazer a revisão do Código Penal? Eu acredito que assim, é uma caminhada. Né? Eu acredito que no passado nós não tínhamos uma representatividade para poder discutir isso. Hoje isso já é muito discutido. Você tem muitos parlamentares que possuem essa mesma visão. Lógico, cada um às vezes com a sua divergência de posicionamento, mas que possui uma visão de que do jeito que está não dá. Porque assim, pessoal, ninguém aguenta mais do jeito que está. Né? O brasileiro ele não aguenta mais viver sob o jugo, né, da criminalidade. Né? Nós temos assim, e assim, ó, é complicado até a gente falar isso aí. Com segurança, meu Deus do céu. Para quem tem dinheiro, minha gente, para quem tem dinheiro, é lindo. Porque você mora num condomínio fechado, você tem segurança armada no seu condomínio, você tem um monte de coisa que te resguarda, né? Agora, e para quem não tem? E para quem é o assalariado que mora lá no bairro, ele está sob o jugo de quem? Jugo do crime organizado. E assim, é complicado falar isso. É complicado, mas a sociedade precisa refletir. Em que sentido? Hoje, o próprio crime organizado, a facção criminosa, ela já entendeu que na onde ela tem ali,
o seu domínio, né? Só no estado do Rio de Janeiro são mais de 100 e tantas comunidades que são dominadas pelo crime, né? Onde ela tem o seu domínio ali, o seu pseudo-domínio, que é o Estado dentro do Estado, que é um absurdo, né? No Brasil acontece, né? Onde ele tem o seu domínio ali, ele sabe que para manter aquele domínio ele tem que ter o quê? Regras rígidas, duras, né? Que eles aplicam de maneira rápida. Deles, né? Eles têm e de maneira rápida. Nós, meu amigo, o cara tem recurso para isso, recurso para aquilo, não sei o quê. Você acha que o crime organizado no Brasil tem um braço político também? Eu acredito que sim, né? Porque, na verdade, é o próximo passo. Tem representantes dentro do Congresso, das assembleias, não dá para afirmar isso, mas assim, é um próximo passo, né? Em todos os outros países que nós conhecemos ou que a gente estuda e vê aí fora, aí, você sabe que o crime ele acaba se ramificando nessas áreas. Por quê? Sim. Detém o poder econômico. Financia né? campanhas, e o poder né? econômico ele vai também entrar nessa questão de financiamento, pode até entrar na questão de financiamento de campanha. Né? E isso é um outro ponto, né? Que dentro dessa política nacional de enfrentamento, ou sei lá, uma política nacional de combate a esse tipo de ação do crime organizado, tinha que ter, né, que é o ataque não só ao estrutural dessa organização, mas no financeiro, né, no sentido de se tirar o lastro financeiro, porque nós não vamos nos iludir. O que interessa para os camaradas desse aí? Dinheiro. É lucro. Lucro, né? Porque se não fosse assim, nós não teríamos a gente vê parentes, né, de pessoas que são grandes cases, né, do crime organizado aqui no Mato Grosso, morando em condomínio fechado em casas de luxo, não é isso? É o que a gente vê. Né? É o que a gente ouve, né? Não, e a gente teve uma prisão, foi noticiado isso, né, nos meios de comunicações. Morando no condomínio em Várzea Grande de alto padrão. Na verdade, precisa realmente dessa revisão e desse parar, né, e ver para onde que não chega nos traficantes, nos donos dos negócios. Na verdade, o que acontece? Na verdade é que o crime ele é organizado, ele é segmentado, ele trabalha em células, ele tem aí, né, várias ramificações que às vezes eu trato com a Márcia, mas você não sabe que eu trato com ela, né? Então, assim, isso vai dificultando também a questão da apuração, da investigação, e isso só vai se descortinar através de medidas que realmente sejam mais duras também, no sentido, por exemplo, de se promover aí, né, uma devassa, né, de se buscar aí as informações da vida dessa pessoa, financeiras, fazer esse cruzamento de dados, e que, infelizmente, né, pela legislação nossa, né, nós temos alguns impedimentos, e não tem como você fazer nada que é ilegal, né? Como que você vai aplicar a lei promovendo uma ação ilegal? Lá na frente, o que vai acontecer? Nulidade do processo. O cara está solto. Só a título aqui de informação, essa questão que a gente estava discutindo da descriminalização das drogas, que enrolei a língua aqui, ela está sendo julgada, está parada no STF, né? Tem um julgamento sobre isso, ele está parado lá, e parece que é uma pressão para que role logo esse julgamento, né? Então a gente vê que casa essa discussão agora, né? Vira essa discussão à tona agora com uma coisa que já está sendo apreciada pelo judiciário. O brasileiro ele precisa se atentar a isso, né? O brasileiro precisa se atentar a isso e precisa se manifestar em relação a isso. Eu tenho certeza que quer descriminalizar? Faz um plebiscito hoje. Vamos ver se consegue. Que família que quer? Ninguém, todo mundo vai votar contra, entendeu? Vamos para o meio democrático, nós estamos na democracia. Abre um plebiscito hoje para ver se a gente não consegue ganhar de lavada desse povo, porque ninguém quer na sua família, só quem sofreu, né, com alguém que é dependente químico na família sabe o que eu estou falando. A gente fala isso porque eu fui, né, em dois locais aqui, que são dois grandes amigos que tem aqui um centro de recuperação, né, que são filantrópicos. Uhum. Aqui um é da igreja, o outro é do outro senhor, e aí a gente vê, né, o sofrimento que a família está. Essas pessoas elas sofrem junto. Eu tenho um senhor que vende camisa, né, lá em Brasília, e ele contou para mim, ele falou, coronel, ele viu eu falando sobre isso no congresso, ele falou, coronel, eu sei o que é isso. Né, porque eu tive que fazer um curso para lidar com meu filho que é dependente químico. Né? Então você vê no olhar daquele senhor que deve ter 68 anos, é um alfaiate, a dor,
né? Naquele olhar dele falar isso. A família toda adoece. Né? A família toda sofre. Então... Vamos falar de bandidagem? Epa, bandidagem. É o que nós temos, É o que nós temos, né? A gente, logo que ocorreu aquele ataque terrorista ali em Confresa, né? O Coronel Assis logo se manifestou, olha, isso é o crime organizado, esse ataque ele foi patrocinado pelo crime organizado por facções. E aí logo depois que pegaram aí um dos bandidos, né, veio à tona aí que o cara era do PCC, que tinha uma extensa ficha corrida, que veio lá de São Paulo, né? Então, e a gente viu que eles tinham até fuzis para derrubar helicóptero, né? Sim, helicóptero, avião, né? O que tiver voando baixo ali, eles passam o carro, não tem jeito. Era uma estrutura gigantesca. De guerra, de né? guerra. Estrutura de guerra, assim, né? você tem a ali roupa deles, Pois né? quase 20 homens, né? Muito bem armados, com uma disciplina tática, né? Que é um treinamento diferenciado. Não sei se vocês conseguiram. Treinamento? A disciplina tática mesmo, o cara se portar com a arma, o jeito que eles param, segurar, né, que eles param ali na frente do quartel da polícia, eles fazem uma segurança em todos os flancos, que a gente chama de autoguardado, né? Cada um para um canto aqui, olhando, cuidando, para ver se ia chegar alguém na rua. Treinamento, então eles tinham treinamento. Então é assim, um equipamento, né? Você vê que o colete balístico dos caras tinha proteção, até proteção pélvica, né? Capacete balístico, né? Fuzis, né? Estavam mais equipados que a polícia, né? Fuzis 762, padrão tropa de forças especiais, a gente nunca viu, né? Padrão forças especiais. Então assim, é um ataque que tem características do domínio de cidades, né? Você vê com granadas antipessoais, né? E emprego de explosivo, massivo de explosivo, né? Você vê lá que apreenderam um monte de explosivos, muita munição, muita munição, né? Ou seja, os caras estão preparados para resistir, para tomar o que tiver que tomar, né? Coronel, o senhor não acha que esse tipo de grupo tão organizado vindo para Mato Grosso é porque eles sentem que aqui existe uma fragilidade da força de segurança e por isso que é mais fácil ter esse tipo de ação, apesar que não foi bem sucedida, mas eles tentaram? Você acha que existe isso? É possível, né? É possível que eles imaginem isso, né? Mas assim, eu tenho muita fé, né? Eu falo porque eu participei de toda essa construção aí junto com valorosos homens e mulheres aí da minha instituição, que é a Polícia Militar, e com das outras instituições também. Então, o Mato Grosso, ele tem um preparo muito bom para esse tipo de ação. E assim, mesmo esses criminosos que promoveram essa ação terem sido, né, um pouco mais estratégico no sentido de promover a ação criminosa do início do período da tarde para frente, sabendo que para que a gente possa mobilizar as nossas tropas especiais, né, daqui de Cuiabá para lá com as nossas aeronaves do seu país, nós não teríamos noite, né? Pistas iluminadas para pousar, né, para pousar, mesmo eles terem feito isso aí, as outras forças, né, que estavam envolvidas já primeira ação de confrontamento conseguiram estabelecer uma quebra do planejamento deles, no sentido e mesmo com efetivo pequeno naquela região ali, no sentido de estabelecer justamente esse protocolo que aqui no Mato Grosso é muito forte, né? E assim, daqui foi para o outro estado e o negócio começou a dar ruim, né? Houve aí acho que se a gente for fazer uma análise, né, isso não cabe agora, que isso ainda está em andamento, né? Isso é bom que seja claro isso, mas se for fazer uma análise lá no final, que eu acredito que principalmente o Batalhão de Operações Especiais, que é a tropa que lidar mais com isso, ela faz, né, ali um debriefing de todas as ações ali, você vai ver que o planejamento foi quebrado e que houve aí um grande prejuízo ao crime, né, nessa situação. Mas não tenham dúvidas de que aquela ação foi organizada pelo crime organizado, no sentido de termos ali homens preparados com um planejamento prévio, né? Olha, imagine você, veículos blindados preparados para o evento, né? Um monte de pessoas, armamento diferenciado, treinamento diferenciado, explosivos, né? Então você vê que o negócio é muito bem organizado. Na sua opinião, eles imaginavam que eles iam se dar tão mal aqui em Mato Grosso? Você acha que eles têm se surpreendido aí com a Polícia Militar daqui dos estados? Eu acredito que sim. Eu acredito que houve aí
uma surpresa por parte desses criminosos. Né? Eles acreditaram que, por se tratar de uma cidade como Confresa, onde nós temos aí uma distância muito longa da capital, uma cidade pequena, tem um efetivo modesto, né? Mas quando, pelo menos posso falar da parte da Polícia Militar, enquanto comandante-geral, nós sempre demos uma atenção muito grande para a região do Araguaia. Quando eu cheguei no comando-geral, para você ter uma ideia, a Força Tática de Vila Rica, que fica a 100 quilômetros de Confresa e atende toda a região, ela estava desativada, então nós reativamos, armamos com armamento de alto poder ofensivo, no sentido de promover esse primeiro combate ali. Isso deu certo, está dando certo, né? Tanto é que agora, com a cooperação dos estados vizinhos, né, Tocantins, Goiás, né, Pará, e parece que agora Minas Gerais também entrou também para trabalhar em conjunto ali, eu acredito que não vão ter um bom resultado esses criminosos. Deu ruim mesmo, né? Deu ruim. A gente ouve muito na imprensa, inclusive, falar que Cuiabá, Mato Grosso, está dominado pelo crime organizado. Né? Qual é a avaliação que o senhor tem disso? Realmente, o crime avançou muito no estado dos últimos anos para cá? Não só no estado, no Brasil todo, né? O crime, ele avança... Não é uma particularidade do Mato Grosso? Não é uma particularidade do Mato Grosso, mas assim, no Mato Grosso ainda a gente pode dizer que não existe lugar onde a polícia não entra. Né? Se falar assim, a polícia não entra ali, me mostra que a gente vai pegar a galera e nós vamos entrar lá, vamos mostrar. O exemplo, o Rio de Janeiro, que existe lugar onde a polícia não entra. Para você entrar lá, você vai ter que ter um mega aparato, né? Um mega aparato policial, ou ser ministro da Justiça. Né? Ou ser ministro da Justiça e entrar ali com uma pequena escolta, né? Que eu acho que isso não ficou muito bem esclarecido, mas enfim, né? Tá no passado. Mas é uma coisa que tem que ser falada. Não tão passado assim. Tem que ser falado, né? Não tem como, não existe isso. O ministro esteve lá para um esclarecimento, mas na Câmara, né? Mas parece que ele saiu antes de concluir esse esclarecimento. Você participou dessa? Eu estava participando, né? Eu até tinha feito a inscrição para fazer algumas perguntas ao ministro da Justiça, mas eu tive que sair porque como eu participo em 3 comissões, né, eu tive que sair porque eu tinha um outro requerimento que já estava na vez lá na Comissão da Agricultura. Né, e quando eu voltei, já tinham encerrado o ministro já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Depois toda aquela papagaiada que teve lá, né, sobre o Chupitinha, aquela papagaiada. Essa foi na sessão, né? Na sessão da CCJ. A outra foi na Justiça. E qual que era? O senhor disse que se inscreveu para fazer perguntas a ele. Qual que seria a pergunta? Eu ia questioná-lo justamente nisso. Né? Nós estamos há 100 dias, né, de uma gestão de governo federal. Né? Até agora, a única medida efetiva, né, de combate, né, de combate não, uma única medida efetiva por parte do nosso Ministério de Justiça e Segurança Pública, que eu entendo, foi a questão do combate efetivo deles, a questão da política nacional de armas, né, do armamento civil. No mais, eu não vi nada, eu não vi uma proposta. Eu vi uma proposta, né, que foi um lançamento de eixos temáticos do PRONASSE. PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, onde se tem ali, eles botaram 4 eixos ali temáticos, eixos que realmente tem coisa a ver, mas não tinha um eixo ali, por exemplo, de valorização do policial, da figura do policial, que precisa ser valorizado. Né? Afinal, são homens e mulheres que arriscam sua vida em detrimento de outros. E eu digo e repito, a polícia é o último anteposto, o último muro entre a criminalidade e a sociedade. E dia que esse muro cair, meu amigo, nós estaremos entregados ao crime. Né? Então, assim, não existe, né, nesse programa, é um programa nacional. Né? Não existe ali, por exemplo, um eixo falando sobre a questão da prevenção das drogas, né? Ou, quiçá, ao tratamento, né, dos dependentes químicos, ou ainda ao combate efetivo das drogas, quer seja na fronteira, quer seja nas cidades. Não tinha nada disso. Não tinha nada ali, por exemplo, falando também sobre a questão do crime organizado, né? Sobre a questão das facções criminosas. Não tinha nada. Ou seja, não tinha nada. Né? Tinha pautas que eu considero importantes, mas tinha que ter essa abrangência também. Então eu ia perguntar isso ao ministro, ia perguntar qual é a política, né, do governo federal em relação a isso.
Né? Isso está sendo construído, né? E é me colocar à disposição, quero também participar, né? Eu acredito que nós ali na comissão da segurança pública que combate o crime organizado, temos um papel muito importante, podemos participar dentro dessa construção, afinal, isso está além da questão partidária, de esquerda, direita, está além, por quê? Porque eu tenho certeza que a pessoa que vota, né, na esquerda não quer ser roubada, né? Não quer ter seu filho perdido para o tráfico de drogas, não quer ter sua propriedade invadida, não quer, né? Então é isso que a gente ia argumentar, mas infelizmente não chegou na minha vez. Mas, né? Porque... deputado, o senhor falou da questão da valorização, enrolei também, valorização dos policiais, né? A gente vê também todos os dias a imprensa noticiando violência, abuso talvez de autoridade. Eu acabei de ver hoje no jornal que um policial fez uma abordagem, agora não lembro o estado, mas ele espancou a pessoa, enfim, aparentemente sem nenhum motivo, está sendo investigado, não quero fazer nenhuma ilação aqui com relação a esse caso, mas são vários casos, né? Com relação a esse tipo de agressão ou de uma abordagem mais agressiva. Como é que o senhor avalia isso? Existe uma falta de preparo? Os nossos policiais estão precisando de apoio psicológico, né? Por que está uma crescente nesse tipo de violência, nessa abordagem, mesmo quando o cidadão não é um criminoso? Depois a gente viu até casos de pessoas que não tinham absolutamente relação nenhuma com nenhum tipo de crime, sendo tratada de uma forma inadequada. O senhor acha que, aí juntando uma coisa com a outra, mas a questão da câmera na farda, né? Ela ajuda a inibir esse tipo de ação? Eu gosto sempre de dizer que, na verdade, isso não é uma regra, né? Isso são exceções, né? As instituições policiais, elas são muito bem preparadas, né? Claro que existem dentro dessas instituições algumas falhas, alguns lapsos, só que isso tudo muito bem levado a efeito pelos nossos órgãos correcionais. Falo isso pela minha instituição, que é a Polícia do Mato Grosso, né? A nossa Polícia Militar, na época da pandemia mesmo, enquanto todo mundo estava aí se aloitando, brigando, trocando soco com pessoas na rua, na Polícia Militar do Mato Grosso nós não tivemos um evento desse tipo, né, de abuso ou de coisas que venham que aconteça. Não mas houve, isso tem né? Tá crescendo. Eu não consigo enxergar esse crescimento. Na verdade, é a questão da linha da normalidade, né? Tudo acontece na normalidade, acontece um fato, a turma repercute, né? Então, isso acontece. Isso aí é verdade, acontece e repercute. Mas se a gente for pegar estatisticamente, sabe quantos %, né, da PM do Mato Grosso, por exemplo, que isso é o que eu falo porque eu tive, né, contato com isso, levam punições disciplinares aí, quer seja da menor a maior, 0,8%. A nossa tropa é extremamente disciplinada. E essa questão da câmera? Né? A questão de câmera, eu sou contra esse negócio de câmera. Pelo amor de Deus, cara. Tem criança morrendo em escola e nós estamos discutindo câmera. Né? Eu acho que, o que é prioridade da nossa vida? Mas não seria importante até para preservar o policial? Uma vez um colega falou assim, olha, se o policial usasse a câmera, ele só faria o que está escrito na lei. Né? Eu falei, poxa, que bacana, né? Porque se fosse só nós fazermos o que nós está escrito na lei, que é artigo 144 da Constituição Federal, compete à Polícia Militar o policiamento ostensivo, preventivo, fardado, não teríamos PROERD, ações preventivas de polícia, né? Através de quase 9 mil crianças inscritas nos nossos projetos sociais, não teríamos escolas militares com cerca de quase 12 mil crianças estudando nas nossas escolas e do bombeiro militar, nós não teríamos, muita coisa. Muita coisa, porque é só o que está na lei, né? Então, pera lá, eu acho assim que a Câmara, ela tem que ser discutida de uma maneira, assim como outros temas que eu disse que são abrangentes, isso é um tema muito abrangente. Sabe por quê? Primeiro, meu amigo, qual é essa tecnologia? Porque, veja bem,
Né? Eu falo isso porque eu sou chão de fábrica, como eu disse, sou soldado, eu fui formado numa academia, na old school, né? Na velha escola, onde você é formado para ser líder, para você estar junto com a sua tropa. Né? Ou tinha um coronel que falava assim, você não é a polícia do grandão não, você é a polícia do pequenininho, né? Do pobre, você tem que defender o pobre. Eu falei, poxa, isso eu levei para minha vida. Tanto é que quando eu fiz uma crítica ao presidente da República, numa fala nesse lançamento do Pronaf, onde ele disse que ele generalizou, né, que os policiais vão em locais em bairros periféricos, não para resolver, mas para bater em pessoas, né? Falei, peraí, pô, respeite a minha polícia, respeite meus homens e mulheres que defendem o povo. Porque eu fui 28 anos e eu sempre defendi o povo. Eu nunca fui, vamos dizer assim, contra esse povo, né? Então, cara, é como eu estava dizendo, nós não podemos de maneira alguma achar que isso vai resolver o problema, porque, cara, olha, voltando ao raciocínio da Câmara, né? Você tá na viatura hoje fazendo um policiamento, né? Aqui, ostensivo, tá? Aquele rádio de patrulhamento aqui, você tem um campo de visão de 180 graus. Se você desce para abordar alguém, é fisiológico. A sua visão, ó, ela funila. Porque você já está no foco, num campo bem menor do que os 180 que você está aqui patrulhando. Ó. Normal. A câmera vai me dar isso? Essa tecnologia vai me dar isso? Não sei. Né? À noite, eu não tenho equipamento de visão noturna. Cara, para comprar equipamento de visão noturna para as equipes do BOP aí, o governador dispensou uma grana considerável, cerca de quase 10 milhões de reais, para comprar para 3 equipes. Né? Hoje nós temos, acho que 2 equipes lá, ou 3 equipes. Se tiver 3 equipes hoje lá nessa operação aí, nós não temos equipamento aqui. Entendeu? Então, assim, não tem para toda a tropa, isso é muito caro. Né? Então, essa câmera ela vai enxergar no escuro, ela vai ter a mesma visão do meu olho. Se tiver toda essa tecnologia, a senhora até acha que... Não sei, temos que conversar. Né? Porque tem mais coisas ainda. Custódia de imagens. Quem vai custodiar essa imagem? Vai ficar a cargo de quem? Do Ministério Público? Do Judiciário? Do governo do estado? Porque quem vai pagar essa conta? Né? Porque olha, até esses dias atrás, Ana, aqui, ó, nós tínhamos policiais militares nossos no interior do estado com um revólver 38 com 6 munições. O governo Mauro Mendes aportou recurso, colocou, vai ter uma pistola Glock para cada um, mas quantos anos? A polícia tem 188 anos de existência. Problema até de colete, né? Teve uma discussão. E aí nós vamos... Peraí, gastar com isso? Talvez esse seja um início de uma discussão que ainda vai se prolongar. Eu penso assim, ó. Acho que pode preservar o próprio Eu penso assim, policial, hoje o Mato Grosso tem um grande programa, né? Tem um grande programa que é o Vigia Mais MT. Vamos ter câmeras em tudo quanto é canto aqui do nosso estado. Isso vai ser muito bom. Só que assim, pessoal, né? A tecnologia, ela agrega o serviço policial, mas ela não substitui. Não substitui, né? Um exemplo tá aí, ó. Ela mostra onde o carro passou, mas quem vai prender ela mostra a situação acontecida, né? Mas é uma coisa que tem que se discutir. Eu queria aproveitar a presença do coronel, voltar aqui no assunto dos terroristas lá de Confresa, porque a gente viu que eles tiveram ali o mesmo modus operandi do pessoal, dos terroristas que agiram lá em Guarapuava, exatamente há 1 ano atrás, em abril também. O senhor acha que é o mesmo bando? Esses bandos de domínio de cidades, eles acabam vamos dizer assim, se interagindo, né? Tem pessoas que passaram por ações aqui, pessoas que passaram por ações lá, pessoas que arquitetam ação aqui e ali, eles acabam se conversando. Não tem como prever se são do mesmo bando, se não são, mas acabam se convergindo em algum ponto, porque é um crime correlato, né? Um crime que tem essas mesmas características. Uhum. Só a gente mudando o foco um pouquinho, né, para a gente acelerar, que a assessoria já está sendo. E nós tem questão política, né? Nós temos questões políticas também, né? Esses 100 dias do governo Lula, o senhor acha, o que o senhor achou dessa avaliação? Acho que deixou muito aquém, né? Muito a desejar do que se espera de um governo federal. Nós precisávamos de ações mais efetivas, né? Eu falo pela questão da segurança pública, que eu acredito que deixou muito a desejar, podia ter sido melhor, né, apresentando propostas, planos, né, estratégias de governo, e isso acaba vamos dizer assim, se alastrando para todas as áreas do governo, né? A gente vê aí na parte da educação também, não vi nada.
acontecendo, a parte econômica, né? Tem até uma crítica que diz que o arcabouço fiscal se confunde com calabouço fiscal, no sentido de que seja o primeiro plano fiscal do mundo que só tem a versão em PowerPoint e não tem ainda ela escrita, né? Então, assim, eu acredito que tem deixa uma a desejar. dificuldade do governo com o Congresso, porque eles não encaminharam ainda nenhum projeto, nenhuma mensagem para ser aprovada, né? Sim. Há um receio disso não avançar. A gente vê uma confusão entre as casas também, né? Entre os presidentes do Senado e da Câmara. Como é que está esse ambiente interno? Olha, o ambiente interno na Câmara, né? Ela é um ambiente democrático, né? Nós temos ali, agora teve a formação dos blocos, né? Então a gente tem Mas o governo está tendo dificuldade com a Câmara? Eu acredito que o governo não tem maioria ainda na Câmara para votar nada de importância que ele queira, né? Infelizmente, né? Porque daí, né, essa questão ele acaba governando por medidas provisórias, né? E aí depois vai ter que julgar essas medidas provisórias. Eu não acho que isso seja bom para o Brasil, né? Você levar um governo federal através de medidas provisórias. Não, e para que Câmara, né? Deputado, agora Congresso, com a volta aí do Bolsonaro, né? Como é que tem, na sua avaliação, a volta dele? Pode fortalecer aí a eleição agora para prefeitos em 2024? Vai ser um bom cabo eleitoral? Como que isso tem sido tratado? Eu acredito que sim. O presidente Bolsonaro ele é um líder da direita, né? Ele tem a sua grande importância histórica no Brasil, no sentido de termos aí sentimentos, né, reavivados, como civismo, patriotismo, como o amor, né, as cores da bandeira do Brasil, que a gente não via. Eu mesmo estou há 47 anos na vida e não via esse reavivamento como a gente viu na parte do governo Bolsonaro, né? E ele volta com essa proposta de poder caminhar o Brasil, né, falar com as pessoas. E claro que é sempre um grande cabo eleitoral nos locais onde ele possui aí a sua predominância aí de votos da parte da direita, né? O seu partido, União Brasil, ele é um partido que está na base do governo Lula, né? Tem ministérios. Tem ministério. Ele tem uma divisão interna, mas ele está na base porque ele tem ministérios. Ele tem ministérios, né? Tem ministério, mas tá na base. Tem mais de um ministro, inclusive. Nós tínhamos ministério no governo Bolsonaro e não éramos base do governo Bolsonaro. Tá, mas se a gente for analisar a composição política no Brasil, quem tem ministério era para estar na base, né? Mas não tá. Como é que é o seu posicionamento? O senhor está na base, o senhor vai ser um moderado, vai ser opositor a esse governo do PT ou vai ser um aliado? Não, nós temos uma orientação da liderança partidária nossa na casa, né? Isso é importante falar, né? Porque realmente nós temos 3 ministérios, né? O partido tem 3 ministérios, mas isso, né, é acertado da Executiva Nacional, tudo certo lá, mas o posicionamento do partido na casa, né, é um posicionamento de independência. Eu não tenho como eu ser da base do governo Lula, é uma incongruência política, é uma incongruência ideológica de posicionamento eu estar junto do governo federal, né, do atual governo federal, porque a minha campanha foi a contrária, né, divergente. Pediu voto pro Bolsonaro, né? Não tem como estar na base deles, né? Então a gente vai estar fazendo uma oposição sim, né? Lógico, mas é uma oposição séria, uma oposição firme. Eu não torço pelo insucesso do Brasil, muito pelo contrário, né? Eu gosto sempre de dizer que se chegar hoje lá na casa um projeto de lei para que a gente possa, por exemplo, desonerar itens, né, do arroz, feijão, óleo, da cesta básica, para que o cidadão possa comprar e comer esses. Eu sou o primeiro a assinar, meu amigo. Por quê? Porque nós não torcemos para o Brasil, eu quero que o Brasil dê certo, né? Se chegar lá um projeto hoje falando lá que o BNDES vai criar uma linha de financiamento para que as pessoas possam financiar o seu primeiro negócio, comprar um food truck, vender um lanche, Cara, eu sou o primeiro a assinar para pagar isso em 20, 30 anos, eu sou o primeiro a assinar. Agora não me venha com um projeto para liberar dinheiro para outros países, não vem um projeto para arrebentar com o setor todo do Brasil, como o agronegócio, como o setor de armamento, ou como a questão, né, de liberação de drogas, ou liberação de aborto, que aí vai ter que fazer uma oposição à altura, né, no sentido de poder combater isso, né, de uma maneira firme, uma maneira respeitosa, né, mas de maneira a poder também legitimar e reafirmar meu compromisso com os quase 50 mil mato-grossenses que votaram em mim, porque senão, para que tá lá, né? Deputado, só para a gente concluir,
a questão a possibilidade de cassação dos direitos eleitorais do Bolsonaro. Isso, se ocorrer, pode quebrar a direita? Quebra a direita? Eu acho que, assim, a vontade, né, de se fazer isso, né, de se buscar isso dentro do atual conjuntura que nós vivemos no Brasil, ela é perfeitamente normal. A gente entende isso, que iriam fazer, estão tentando fazer, né, vão buscar fazer isso, né, mas eu acredito que de maneira alguma, né, nós vamos deixar de ter o nosso posicionamento, né, com o Bolsonaro, com seus direitos, né, políticos assegurados ou não. Isso não abala. Né, eu acredito que não. Né, para mim é aquela história, né, existe, se vai o anel, mas fica o dedo. Assim, eu posso fazer uma última pergunta? A última pergunta. Existe agora, o processo de 2024 antecipou e a gente está se falando muito em eleição municipal, principalmente o seu partido, né, que está no meio de um grande imbróglio, uma celeuma aí entre o Fábio Garcia, o deputado federal, seu colega de bancada, e o deputado estadual Eduardo Botelho. Né, existe essa indefinição aí de critérios para escolha do candidato. Eu vi até uma entrevista do Botelho hoje, inclusive, falando que ele cobrando esses critérios, né, mais claros, porque o Fábio disse que não é só a pesquisa que vai definir o candidato, e o Botelho quer saber, então, quais são, né, os outros critérios. Enfim, esse imbróglio todo, como é que o senhor avalia? Quem que é o candidato do União a prefeito de Cuiabá? E se o Assis tem pretensão política aí, de repente, de ser candidato a prefeito de Várzea Grande. Eu adoro fazer isso. Assis é o nome do União para prefeito de Várzea Grande? Não é o nome do União. Eu não tenho pretensão política ainda para ser candidato a prefeito de Várzea Grande. Eu gosto muito da administração atual feita pelo prefeito Calil, né, um amigo que eu tenho aí lá da minha cidade, e assim, de maneira alguma passou pela minha cabeça. Eu acho que eu fui eleito pelo povo mato-grossense para ser deputado federal, né, e assim, eu sou um apaixonado pelo que faço, né, eu vivi 28 anos e pouco da minha vida, entrei aos 18 anos na instituição Polícia Militar, e eu lembro uma vez que eu estava viajando em um avião e um coronel, né, um coronel novinho, um dia perguntou-me assim: quanto tempo o senhor quer ficar no comando geral? Eu falei: meu amigo, e que para mim todo dia é meu último dia. Né? Então, como eu gosto de dizer, lá para mim também todo dia é meu último dia. Então eu vou dar o meu melhor, né, no que eu me propus a fazer, né, que é ser deputado federal. Né? E quanto à questão da sucessão em Cuiabá... o senhor é time Fábio Garcia ou é time Botelho? Eu acredito que são dois grandes nomes. Né? O deputado Fábio Garcia, um grande parlamentar, uma pessoa que tem uma experiência muito bacana lá no parlamento, é meu colega de parlamento, né? A gente sempre está ali conversando as pautas que são afins, né, da nossa plataforma política, é do meu partido, né? Deputado Eduardo Botelho também, é um grande amigo, um gestor fantástico, uma pessoa que tem um trato político muito bom aqui na Baixada Cuiabana, que também tem um grande respeito. Eu acredito que são dois bons nomes, né? Eu acredito que o Partido União Brasil tem que buscar, dentro dessa conjuntura, escolher o melhor nome para que a gente possa estar buscando esse nosso alinhamento, porque com certeza a Prefeitura de Cuiabá é muito importante. E claro que o União Brasil, ele tem sim que se posicionar dentro do estado do Mato Grosso no sentido de apoiar a busca pelas prefeituras. O critério é a pesquisa? Sei, vamos ver, pode ser um critério também. Eu acho que é importante a pesquisa, porque a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente trabalha pela vontade do povo, né? Mas ele disse por enquanto, não é? Por enquanto. Ele disse por enquanto. Ou seja, né, futuramente. Possivelmente. Não, vamos trabalhar bastante primeiro. Tá certo. Deputado, fica o presente do Conexão Poder para o senhor levar para o seu gabinete em Brasília. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Tira uma foto, marcar, né? Tira uma foto, marca a gente, posta lá e vamos... e fique aberto o espaço para as suas considerações finais, caso tenha algum assunto aí importante que a gente não tenha colocado aqui. Não, muito obrigado. Obrigado aí por tudo. Eu acredito que
é importante esse espaço que temos aqui para que a gente possa estar levando, principalmente o que estamos fazendo lá no Congresso Nacional, né, trazendo, né, esse alerta ao povo brasileiro, que o povo brasileiro precisa parar de ser reativo, né, eu não posso pautar, né, a vida de um país em detrimento de acontecimentos que acontecem hoje. Não, nós temos que tratar de maneira macro, buscar soluções que desestimulem essas pessoas a promoverem as ações que de repente nós teríamos que ser reativos através delas. Então, quero me colocar à disposição, né, contem com o deputado federal Coronel Assis, e muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Um abraço, André, ó. Obrigado. Obrigada, Coronel. Obrigada, Obrigada, Ana. Márcia, pelo convite. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E